Senhoras e senhores, eu sou o Alan Conte e sejam bem-vindos a mais um episódio do ConteCast Praticando Ideias. Nós nascemos para compartilhar aprendizados e conectar conhecimentos. Você nos encontra em contecast.com.br. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus, a minha família, a meus amigos, a meus parceiros, porque sem eles nada disso aqui estaria acontecendo. Agradecer especialmente ao João, nosso produtor. Obrigado, João, tamo junto. Da Caribou Filmes, que é esse estúdio maravilhoso que a gente está aqui na cidade de Rio do Sul, que impulsiona aí a sua marca no digital. Tamo junto, Caribou. Nós. E hoje, tô com uma pessoa muito massa. Eu conheci essa pessoa num Startup Weekend aqui da cidade. Depois desses 3 dias intensos com ela, mentorando várias outras pessoas, comecei a segui-la e admirei demais o trabalho dela e por que não trazê-la para compartilhar tudo que ela sabe, toda a transformação dela aqui com a gente. Ela, que é empreendedora na área de design gráfico e criadora de conteúdo formada em produção multimídia, reúne uma comunidade de 59 mil designers e criativos no YouTube e 25 mil no Instagram. Apaixonada pela criatividade e viver a vida em movimento. Nadine Fronza, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, foi um prazer receber esse convite. Eu gosto muito de podcast, como eu falei no story antes de vir para cá, e espero poder compartilhar um pouco mais da minha jornada aqui com vocês. Massa, obrigado também por ter aceito. E quem é Nadine Fronza? Começou com uma pergunta difícil já. Vamos lá. Eu comecei a minha jornada, na verdade, com design gráfico há em torno de 4, 5 anos atrás. Mas antes disso, eu me perdi muito na questão profissional. Começou lá no ensino médio, quando apresentavam pra gente várias profissões das quais eu não me identificava com nenhuma delas. E aí, aquela pressão para fazer vestibular, para fazer alguma escolha para vida, e eu não conseguia gostar de nada, e eu falava assim para minha mãe, eu só quero uma profissão que eu não precise trabalhar dentro de uma sala na frente do computador todos os dias. Eu lembro disso até hoje, que eu falava com muita convicção. Daí eu pensei, não, vou para a área da saúde, então. Fui para a área da saúde. Comecei um estágio na área e comecei a cursar técnico de enfermagem. Bem diferente do que eu atuo hoje. Uau. No meio do técnico eu comecei a, bater um desespero, assim. Porque daí eu comecei a fazer o estágio no hospital e vi que aquilo realmente não era para mim. Porque todos os dias eu saía de lá chorando para casa. Porque eram vidas ali. E eu não conseguia separar muito bem essa questão profissional e pessoal. Então eu sempre levava aquela bagagem, aquele peso para casa. Eu pensei, cara, eu não quero isso para mim. Daí eu comecei a ficar muito desesperada desde o momento da escolha até esse momento onde eu descobri que realmente não funcionava, porque eu gostava muito de estudar anatomia, estudar essa questão, mas não gostava da profissão em si. E nesse momento acabou o meu estágio na área da enfermagem e fui para um estágio como auxiliar. Estágio não, na verdade eu já entrei como emprego como auxiliar de e-commerce, dentro de um e-commerce. E dentro desse e-commerce eu fiz de tudo que tu pode imaginar. Tudo mesmo, todo o setor. Eu só não fui mecânica de moto mesmo, porque não sabia, mas o resto eu fiz tudo lá dentro. E aí eu fui descobrindo coisas novas, habilidades novas. E uma das coisas que eu mais fazia e mais fiz lá dentro, e foi uma das primeiras coisas que eu fiz, uma das primeiras funções, era editar as fotos dos produtos, que era a peça de moto, deixar o fundo branco para ir para o Mercado Livre, que o Mercado Livre tem essa exigência. E era um trabalho bem manual. Na época não tinha essa questão de inteligência artificial para fazer recorte, tinha pouquíssima ferramenta no Photoshop, e a gente nem tá falando de tanto tempo atrás assim, né? Poucos anos. E era um trabalho assim que eu ficava o dia inteiro fazendo a mesma coisa, mas eu gostava, comecei a gostar daquilo, comecei a perceber que o problema não estava talvez com o estar sentada dentro de uma sala na frente do computador. Comecei a me interessar por isso, mas era bem repetitivo, confesso que era muito chato.
Foi o teu primeiro contato com o digital. Foi meu primeiro contato com o Photoshop, com esse mundo. Na verdade, quando eu era criança, eu fazia brincava com alguns programas, assim, no computador, Photoscape, essas coisas assim, mas nada muito profissional, assim, era mais uma brincadeira. Mas meu primeiro contato mesmo em relação ao profissional foi ali. E naquela época, começou a ter um boom na questão do marketing digital. As empresas começaram a postar no Instagram. Até então, o Instagram era só foto de prato de comida, de cachorro e de pessoa. As empresas começaram a presença no Instagram. E a empresa que eu tava não fazia isso ainda, né? Era algo novo. E aí, um dia eu perguntei simplesmente assim, posso fazer? Mas eu não sabia fazer. Eu pensei, bom, talvez eu possa aprender isso e me interessar. Eu sempre tive muito aquela questão de, se eu não tô feliz com alguma coisa, eu vou lá e faço outra. Comecei a fazer e comecei a gostar muito. E aí um amigo meu, na época, ele falou assim, vi que tu tá mexendo com essas coisas, porque desde sempre eu já comecei a postar, a mostrar meu trabalho. Vi que tu tá mexendo, será que tu pode cuidar do Instagram do meu negócio? Opa, é uma oportunidade de eu começar. E ali eu descobri o design gráfico. Descobri a minha paixão, que é até hoje. Apesar de eu criar conteúdo, eu continuo fazendo projetos de design porque eu sou realmente apaixonada por isso. Top, top demais. E hoje, aí quando eu te apresento com, sei lá, somando aqui mais de 70, quase 80 mil designers que te seguem em diversas redes, como tu chegou até aí, até aqui, até agora, sentado aqui com toda essa galera que aprende contigo? Na criação de conteúdo foi uma coisa natural que foi acontecendo. Porque eu comecei a mostrar meu trabalho nas redes sociais, ter clientes de design gráfico, e aí decidi empreender na área. E alguns amigos meus que viam isso falavam, poxa, eu acho muito legal o que tu faz, como é que tu faz? E pediam dicas. Dica de Photoshop, e a galera vinha pedindo sugestão, assim. Com certeza tem alguma habilidade tua que as pessoas que te conhecem já sabem e perguntam, né, essas dicas. E as pessoas vinham perguntando pra mim e eu pensei, cara, por que não compartilhar isso na internet? Eu sempre acreditei que o conhecimento ele só é bom se ele é compartilhado, porque senão a gente não usa ele não vale de nada. Então eu comecei a compartilhar na internet, mas eu não simplesmente decidi postar e fui postando. Eu tive um bloqueio muito grande nesse momento, porque eu não tinha habilidade nenhuma com câmera, com fala, com aula, com explicação, nenhuma. Eu comecei a gravar uma aula em casa com o que eu tinha, nem tinha microfone, era aquele headset que eu usava para jogar. Uhum. Comecei a gravar a aula, assim, não tinha muita certeza do que fazer, como fazer. Comecei a mostrar algumas habilidades de Photoshop primeiro, só que toda vez que eu assistia, eu achava muito péssimo. Claro, eu não tinha conhecimento nenhum. E eu via muito defeito e não conseguia postar de jeito nenhum. Eu gravei inúmeras aulas que eu não postava. Isso tu nem se mostrava rosto, nada. Era só a tela e você falando, nada, era isso? Nos primeiros não tinha... Era só a voz mesmo e era o vídeo, né? O vídeo da tela, da funcionalidade do Photoshop. Tentei algumas vezes mostrar o rosto, mas via que me travava mais ainda. E daí deixava só gravação de tela e áudio. E um amigo meu falou assim pra mim, se tu não postar o primeiro, tu nunca vai começar. Porque tu precisa desse primeiro vídeo pra aperfeiçoar nos próximos, pra melhorar nos próximos. Aí isso, virou a minha chave, assim. Porque eu pensei, cara, eu preciso postar o primeiro, realmente, pra que eu destrave. Senão eu vou ficar achando defeito em todos que eu fizer e não vou sair do lugar nunca. E eu postei o primeiro. E aí, desde aquele primeiro, eu fiquei, se eu não me engano, 2 anos, 1 ano e meio, postando toda semana 2 vídeos por semana, que eu mesma roteirizava, gravava, editava, fazia a capa do vídeo e jogava pro YouTube. Isso tudo em paralelo aos projetos de design gráfico e toda essa questão. Aí depois eu contratei um editor de vídeo para me ajudar. Mas antes disso, eu fazia tudo sozinha. Então foi essa doideira ali, começou dessa forma. Sim, saí do e-commerce. Logo que eu comecei a trabalhar com os projetos de design, eu participei do meu primeiro Startup Weekend como participante. E foi Já abriu a cabeça ali de novo. Foi como designer. E aí abriu.
Porque eu pensei, cara, esse conhecimento que eu tenho aqui, ele é muito útil para a humanidade. Até então, acho que eu não entendia a imensidão que era o design. Eu não entendia a importância real dele. Mas quando eu entrei nesse evento, que eu fui entender o que era o design e como que o meu conhecimento, como que o meu trabalho podia ajudar as empresas, as pessoas. E aí me bateu um desespero de novo, porque eu fiquei dentro da empresa pensando, o que eu estou fazendo aqui? Daí, na segunda-feira, logo depois do evento, eu pedi a demissão. Crianças, não façam isso em casa. Não repitam, porque foi um ato, assim, bem louco da minha vida. Foi uma decisão que eu tomei, na verdade, com consciência, porque querendo ou não, na casa dos meus pais, sem filhos, então tem toda essa questão da proteção. Se alguma coisa desse errado, beleza, eu ia procurar um emprego e tava tudo certo. Mas foi um chute no balde, digamos assim. Queimou pontes, não tem como voltar, né? Foi bem isso. Que massa. E lá no início, assim, como é que tu começou o engajamento dessa galera, né? Porque tu tem que manter um público ou uma comunidade, não sei se tu chama de comunidade, essa galera, para começar esse engajamento. Era, sei lá, tinha que responder todo dia, tu impulsionou isso via ads, não? Além dessa estratégia de 2 vídeos por semana. Esses vídeos eram Instagram, YouTube, era onde? Era só no YouTube. Ah, ok. O Instagram eu comecei a publicar mesmo mais ativamente há pouco tempo. Certo. E o Ads, eu estou aprendendo agora, inclusive, que é uma habilidade que eu já tinha um tempo que eu queria aprender. Estou aprendendo agora e eu comecei a fazer os meus primeiros impulsionamentos na semana passada. Olha só. Então, de lá pra cá, foi tudo no orgânico. E o que eu fazia? Eu postava e claro que não dava retorno, claro que não tinha visualização. Aí no começo os meus amigos deram aquela força, ia comentando, ia dando like. Só que isso para um criador de conteúdo não ajuda de muita coisa, na verdade, né? Dá aquela distribuída no vídeo, mas na verdade o que a gente precisa é que o nosso público realmente comece a nos assistir. E os meus amigos não eram meu público. Então no começo tive essa ajuda, esse apoio, mas eu precisei que viessem designers. Daí o que eu fiz, né? Eu comecei a estudar sobre o YouTube e eu vi que o YouTube é uma ferramenta que as pessoas elas fazem pesquisas. Então, para que o meu vídeo chegasse nas pessoas, eu precisava fazer algo que as pessoas estavam pesquisando, procurando. Comecei dessa forma. E aí foram aparecendo as primeiras pessoas que não eram os meus amigos, pessoas diferentes. E eu respondia todos os comentários. Dava like, coraçãozinho, engajava. No Instagram também, o Instagram, na verdade, até hoje eu consigo em algumas ocasiões responder direct, responder mensagem, interagir com o público. Então, foi dessa forma que eu consegui começar a engajar a minha comunidade. Foi respondendo, dando atenção. É claro que hoje é inacessível responder todo mundo, mesmo que não é uma conta muito grande, né? Se torna inacessível responder todo mundo, mas o máximo que eu consigo de dar resposta, retorno, engajar com caixinha de Instagram, eu faço. E como é que tu faz esse processo criativo do que produzir na semana, no mês, no trimestre, no ano, não sei. Como é que tu planeja isso e tu criar, vou começar nessa linha aqui, vou falar sobre essa funcionalidade do Photoshop, ou eu acho que tu postou esses dias de fontes, de computador, né? Enfim, como é que tu olha isso? Tu vai para mercado, tu vê o que está acontecendo, ou é da tua cabeça? Como é que funciona? As principais fontes são as pessoas que me acompanham. Eu vejo muito comentário no YouTube, então apesar de eu não conseguir responder todos, eu leio todos. Então eu vejo todos os comentários do YouTube, o que as pessoas pesquisam no Google e o que as pessoas têm de dúvida no Instagram. Por isso que eu sou tão interessada no direct, porque se a pessoa ela abre o direct para te mandar uma dúvida, é porque é uma coisa muito diferente que tu ainda não postou, ou que ela não viu que tu postou, mas é uma dúvida dela. E eu abro a caixinha de perguntas no Instagram. Isso é sagrado toda semana. Acredito que desde que eu comecei a publicar para designers, eu faço isso toda semana. Não me recordo de uma semana que eu falhei. E ali dentro eu vejo as dúvidas das pessoas. Além disso, eu também levo muita consideração da minha própria jornada. O que eu tive de dúvida e o que eu tenho de dúvida até hoje. O que acontece de problema com o cliente, por exemplo, que eu preciso resolver. Então, eu pego dessas fontes. Tá, então hoje, além de cursos que tu faz, etc., tu tem clientes que tu toca também. Assim, Sim. a parte de design. Eu Entendi. toco Tu alguns tem essas clientes. frentes.
Eu não consigo muitos como era no começo, porque, querendo ou não, hoje a produção de conteúdo, ela ocupa a maior parte do meu tempo. Mas como eu crio um conteúdo que eu preciso dessa dinâmica de lidar com o cliente, de estar no mercado de verdade para mostrar para as pessoas o que está acontecendo ali, eu não deixo de pegar clientes. E além de gostar, né? Claro que eu te falei. Eu acredito porque a melhor fonte de a gente saber o que a gente tem que fazer com o nosso produto é conversar com o cliente. E aí, quando tu diz que tu usa a tua fonte de conhecimento, as dúvidas do cliente ou as necessidades dos teus clientes, vai muito assertivo, né? Porque ele tá levantando uma mão desesperado, dizendo, cara, eu preciso saber disso, como é que faz? Ou aí tu vai conectando as experiências que tu já teve com outros clientes ou vai em busca de novas soluções no mercado. Então, aí, mesmo lá no começo, né? Porque bem no começo, talvez 1, 2 perguntas geram outro público, que daí ele vai ter outras dúvidas, que tu vai escalando naturalmente. Né? Acho que foi mais ou menos essa tua jornada. E de um assunto saem vários outros. Tem muito disso, a gente consegue replicar para muitas esferas. O mesmo assunto, ele pode virar uns 10 reels no Instagram, ele pode virar uma sequência de stories, ele pode virar uma série de vídeos no YouTube. E como é que funciona o teu dia, assim? Acordei e agora? Né? Agora, vou gravar, vou produzir, vou atender um cliente. Existe essa constância semanal? Na segunda isso, na terça aquilo, horário, enfim. Como é que funciona esse dia? De uma produtora de conteúdo, sei lá, posso te chamar de influencer digital, né? Porque é um mundo... não sei, hoje tu trabalha de casa, né? Tu deve ter teu estúdio dentro da tua casa. Como é que funciona isso tudo? Então, meu dia ele tem roteiro e não tem ao mesmo tempo. Tá. Porque eu tenho aquele planejamento semanal do que eu preciso fazer na semana. Toda semana eu tenho que roteirizar, gravar, editar e publicar um vídeo no YouTube. Porque hoje eu mantenho um vídeo por semana no YouTube para dar conta no Instagram também. Então, eu já sei que ou na terça ou na quarta eu vou produzir esse vídeo do YouTube. E conforme eu vou tendo ideias, eu vou jogando numa planilha também. Eu tenho uma planilha, eu vou jogando as ideias lá para quando chegar para fazer já ter a ideia do vídeo pronta. Então eu vou fazendo dessa forma. Esse é o fixo. E o restante da minha semana é o que vem, eu vou fazendo e vai fluindo. Tenho uma ideia de um Reels, por exemplo. Se eu não posso fazer naquele momento, eu anoto, mas eu faço depois. Mas se eu posso, eu faço na hora. Eu gosto de... A ideia veio já fazer e às vezes eu já publico na mesma hora. Eu nem seguro a ansiedade do negócio. Então, é bem flexível a minha rotina. Que foi um dos pontos que o empreendedorismo mais me interessou, era ter uma rotina mais flexível. Não ter aquela coisa muito regrada. Apesar de eu ser muito metódica para algumas coisas, dentro do meu dia eu gosto de ser flexível. Então, eu tenho uma rotina bem diferente, assim. O horário de acordar e dormir são os mesmos, mas dentro do dia muda muito. E é mais difícil tu produzir no YouTube, porque são vídeos mais longos ou não? Tem disso? Como é que funciona essa produção YouTube e Reels? E TikTok? Ficou uma dúvida aqui agora. Vai ou não vai? Não usa? Enfim, vamos lá. Foi muitas perguntas ao mesmo tempo. Vamos lá. É mais difícil produzir para o YouTube, eu acho. Okay. Porque ele precisa de um roteiro bem mais construído. Então, às vezes eu fico mais tempo em cima do roteiro do que de fato gravando e editando. É algo bem complexo. E o YouTube, ele tem muito aquela questão de que tu precisa prender a atenção das pessoas por longos minutos, que no Instagram já não tem. Então, o YouTube, para ele considerar o teu vídeo bom e distribuir para outras pessoas, precisa ter no mínimo um 30% de retenção, que é a pessoa ver pelo menos 30% do vídeo. Então, é sempre um desafio fazer a pessoa parar e prestar atenção no que tu tá falando. Tudo que tu fala, que tu mostra, como tu edita, é pensado para reter a atenção dessa pessoa. Porque por mais que a gente pense, poxa, o cara procurou o meu vídeo porque ele tem interesse em design gráfico, mas mesmo assim, precisa fazer vários malabarismos para reter essa atenção. E no Instagram, eu já vejo que é uma plataforma completamente diferente. Porque a galera, ela consome não aquele assunto muito profundo, é um pouco mais superficial, mas ao mesmo tempo ela precisa criar aquele interesse para te acompanhar, porque senão ela também passa rolando ali. Então, é 3 segundos que tu precisa chamar a atenção. Então, uma plataforma que tu precisa de 3 minutos, vai para outra que tu precisa de 3 segundos. Então, é uma forma de construção bem diferente de uma para outra.
E o TikTok não rola ainda. Talvez algum dia vai rolar. Mas eu odeio o TikTok. Eu não gosto de consumir. Eu acho péssimo. E como eu não consumo, fica muito difícil eu criar. Porque a gente precisa consumir aquilo que a gente está criando. Então, eu criei uma certa resistência para o Instagram também, confesso. Eu comecei pelo YouTube porque era a plataforma que eu consumia, tanto que o Instagram eu mal usava. Bem low profile. Completamente diferente de hoje. E eu fui pro Instagram e eu não queria consumir reels, a pessoa me mandava, eu nem assistia, de tanto ranço que eu tinha de vídeo curto. Mas eu escutava muitas pessoas me falando, cara, por que tu não tá no Instagram também? A galera que te acompanha tá ali também. A gente precisa pensar também aonde as pessoas que acompanham a gente tá. E eu precisava começar. Então, fui lá pro Instagram. Aí, perdi aquele bloqueio do Instagram, comecei a consumir, vi que não era tão ruim assim. Claro que é uma ferramenta que atrapalha muito se a gente não souber utilizar. Mas eu consegui utilizar a meu favor. Então, toda vez que eu tô consumindo Reels, pelo menos eu tô olhando com aquele olhar de criador de conteúdo. Como é que eu posso aproveitar? Será que isso aqui é legal para eu adaptar para o meu nicho? Então, às vezes, eu vou ver um Reels que é sobre carro e eu consigo adaptar para o design gráfico. Ou um Reels que é sobre corrida, eu consigo adaptar para o design gráfico. Uma trend, uma música diferente. Então, eu vou fazendo essas adaptações. E o TikTok, talvez algum dia eu chegue lá. Vamos com calma. Tá bom. Eu vi que tu fez uma estratégia de crescimento de YouTube, de Instagram. Não sei se é 3 posts por dia, etc. Explica pra gente um pouco como é que tu fez essa estratégia por um período. Show. Quem trouxe essa estratégia pra mim, na verdade, foi um amigo meu, Matheus Lonzan. E ele trouxe como um desafio de fazer 3 posts por dia em 30 dias. E esses posts poderiam ser Reels, Feed ou Carrossel. Isso aí. Tinha essas 3 formas. Eu pensei, não, eu vou fazer 2 Reels e um post ou um Carrossel. Já fui logo no mais difícil, né? E como é que a gente começou, né? Como é que começou a estratégia? Pega as dúvidas do público, vai formando as ideias. Então, foi tudo numa planilha. Primeiro, a gente jogou todas as ideias de conteúdo. Depois, consumi muito. Então, meu Deus, eu consumi muito Reels nos últimos dias, assim, nos últimos meses. Pra conseguir adaptar com o formato do Instagram. Porque eu tinha aquela noção de YouTube, mas o Instagram era completamente diferente. Então, eu fui assistindo, pegando ideias. Aí eu ia jogando o link do Reels. Para depois ter o áudio salvo e mais ou menos a ideia. E escrevi um pouco como é que eu ia desenvolver. Isso tudo numa planilha. Quanto tempo para planejar isso tudo? Demorou bastante, tá? Bastante. Confesso. Uma semana? Eu acho que eu fiquei umas 2 ou 3 semanas para preencher as 90 ideias. 90 ideias? Nossa, cara. Daí depois... Fora produzir, né? Fora produzir. A gente começou a produzir um mês antes. E eu consegui produzir o quê? Eu não lembro em números assim, mas eram uns 40, talvez, 30, 40. Por aí eu consegui deixar pronto para começar o desafio. E eu pensei, bom, tá tudo dominado agora. É só eu começar a postar e continuar fazendo 3 por dia ali, que vai ser super leve, muito chuchu. O que aconteceu? Eu fui postando e aí eu fui vendo o que não dava certo, o que não dava certo. E eu pensei, cara, essa minha planilha tá toda errada, eu preciso reformular tudo. E aí fui apagando incêndio. Então eu começava o meu dia, o que eu fazia no dia? Os 3 posts do dia. Então foi da metade do desafio pra frente, só apagando incêndio, só fazendo em cima do que eu via que tava dando certo. E foi muito louco, porque o primeiro Reels que eu postei viralizou. Uau. Deu certo. Aí vários outros deram errado. E aí já comecei a ficar, muito preocupada, assim. Viralizou quantidade? Milhões? Eu não sei te dizer quanto que ele tá hoje. Mas ele foi logo no começo pra 100 mil. Era um comportamento bem diferente, porque meu perfil tinha 11 mil seguidores na época. Então, 100 mil foi muita coisa já. E aí, fui entendendo um pouco como é que funcionava. E mais pro final do desafio que foi encaixando a minha estratégia, que foi dando certo. Porque, pelo que eu olhei rapidamente hoje, tem vários acima de 50 mil, 60 mil, 100 e poucos mil, né? Parece que continuou esse ritmo, mesmo tu não tendo essa postagem tão intensa. Né? Sim, eu consegui segurar o público. No primeiro desafio, eu trouxe 6 mil pessoas novas para o meu perfil.
Aí a gente fez um segundo desafio depois, que foi um post por dia durante 30 dias. Foi logo na sequência. Então eu pensei, eu vou nesse de novo. E fui de novo, tive vários acertos. Ali no meio alguns erros também, que é normal. Às vezes a gente acha que alguma coisa vai dar certo e ela não dá. Mas teve um formato que eu testei que funcionou muito bem, que é falar de alguma marca ou produto conhecida e trazer o design para dentro disso. Então, teve um que eu falei sobre o Steve Jobs contratar um designer para fazer um logo e esse designer recusar essa contratação do Steve Jobs. Aí eu explico o porquê e como que isso pode se relacionar nos dias de hoje da relação entre designer e cliente. Então, esse eu vi que foi um formato que funcionou muito bem. Tem outro também que eu fiz nesse formato, que é o que a Apple nos ensina sobre minimalismo. E eu falo da história do logotipo da Apple e por que ela chegou no minimalismo, que não foi uma questão de preferência, mas sim uma questão de necessidade de mercado. Então, teve uns formatos que eu testei. E, claro, aquilo que gera identificação, os famosos memes também, que foi uma coisa que deu muito certo ali no meio. Mas engraçado que, como tu tá falando, parece que sempre história engaja mais, né? Então, tu contou a história do Steve, tu contou a história da Apple, do minimalismo, a história, do que tu simplesmente chegar, façam isso, né? E além desses formatos, algum outro, assim, ou no meio do... Quando tu fala assim, esses veio dando certo, daqui a pouco não deu mais. Que hacks, assim, dentro do vídeo tu acreditou que tu errou, que tu não foi tão assertiva? Tu consegue perceber isso na hora? Ai, tem muito detalhe, na verdade. Por exemplo, assim, o título que tu coloca precisa ser exatamente do que tu entrega. Se tu não entregar na hora, logo após 3 segundos, o que tu colocou no título, já não vai funcionar, porque a pessoa vai pensar que tu iludiu ela. Tá perdendo tempo, tá tomando meu tempo e ela vai passar. Outra coisa que eu percebi muito também, que é mais fácil reter a atenção da pessoa ali pra dentro do Reels, quando tu coloca uma música que tá sincronizada com as cenas. Porque a pessoa entende que na próxima já vai trocar, no próximo momento já vai trocar de cena. Então eu sempre fui pegando músicas que tem aquela continuação, que tem aquele loop da batida e que a pessoa sabe que vai, tipo, tac, 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 sabe? Que vai chegar uma nova cena. E, querendo ou não, é aquela transição de cena, trocar toda hora de movimento de câmera, do que tu mostra, do que tu apresenta. Então tem muita coisa que eu fiz de errado, que eu ainda erro, mas eu já consigo identificar o que não deu muito certo. E um formato que eu vi que funciona bastante é tu entregar uma ferramenta, alguma coisa diferente do mercado que talvez o iniciante não sabe ou a pessoa não conhece. Eu entreguei, por exemplo, esses dias um site, mostrei, um site que ajuda a combinar as fontes. Ele dá sugestão de combinação de fontes, que pode ajudar no dia a dia do designer. Mas muita gente não conhece esse site. Aí eu fui lá, fiz uma apresentação do site, falei, se você quer o link do site, comenta a palavra fontes, acho que era. Comenta um código. E aí o que isso acontece? Gera duas coisas, tanto o salvamento, que é uma métrica bem importante para o Instagram, quanto os comentários. E daí o comentário, direto do comentário, vai para o direct. Então, a pessoa, ela recebe no direct e geralmente ela responde obrigada, mesmo que é uma automação. Então, tem muito disso. E aí, o Instagram entende que está engajando e ele vai distribuindo conteúdo. E tu usa uma plataforma para fazer isso automático? Eu uso uma plataforma nova no mercado, que está em fase de testes ainda. Tu vai ter um Reels disso. Que eu tô como founder ali, como uma pessoa legal. que testa. Porque, na verdade, é de um cliente meu que eu fiz a identidade visual para a ferramenta. E como era uma ferramenta que me interessava muito, eu falei, cara, assim que tu lançar esse produto, eu quero testar. E aí eu tô nessa fase de testes junto com eles. Às vezes dá alguma coisa errada, mas nem sempre a culpa é da plataforma, porque tem a questão do meta, né? Que é sempre um problema. Então, às vezes dá uns probleminhas de comunicação, integração. Mas a plataforma tá muito legal, assim. Primeira vez que eu testo um produto que já saiu semi-pronto, digamos, com pouquíssimo erro para uma coisa tão complexa quanto essa ferramenta de automação. Interessante. Interessante. Uma galera usa isso, né? Comente, sei lá, alguma coisa, um código que nem tu falou, daí libera um URL pro cara, libera um PDF pro cara, algum conteúdo especial daquele post, né? Falando da batida na música, no Reels, eu assisti o teu, não sei se é o penúltimo, antepenúltimo, enfim, recente,
onde tu faz isso com a tua história, né? Antes da tua verdade. vida fitness e empreendedora. E aí esse Reels tem bem certinho essa batida e as transições de imagem. Foi muito legal. E agora eu quero que tu conta um pouco da Nadine, extra empreendedora e agora atleta, e o que isso impacta no teu dia a dia. Eu falei que eu gostava de uma vida de movimento por 2 sentidos. Um deles é que eu tô sempre arrumando uma coisa nova para fazer. Então, as pessoas que me conhecem em volta sabem que se eu tô quieta por muito tempo, lá vem bomba. Ela vai aparecer com uma coisa nova, diferente. E o movimento também é na questão do esporte mesmo, que foi uma das coisas que fez total diferença para mim. Até o momento que eu estava na faculdade, eu era uma pessoa completamente sedentária. E eu sentia que isso que tinha um impacto muito negativo para mim na questão da criação. Porque, querendo ou não, para tu criar, conseguir ter criatividade, precisa de uma cabeça muito boa, assim, em pleno funcionamento. E era uma coisa que não acontecia comigo, porque eu tinha uma qualidade de sono péssima, muita dor nas costas de ficar sentada, que é um problema que geralmente programador e designer sofrem muito, né? Ficar sentado muito tempo. E eu sabia que eu não podia continuar naquele ritmo, mas eu não tinha energia nenhuma, porque eu chegava muito tarde da faculdade, simplesmente não conseguia. Tá? Eu digo hoje, vejo hoje que não era uma prioridade para mim, porque se fosse eu teria dado um jeitinho, mas não dei. Só que no último dia de aula, eu decidi dar um basta. Então, a minha aula terminou na sexta-feira e no sábado eu fui pra academia fazer a matrícula. E eu malhei naquele mesmo dia. Já fui com roupa de treino, meio desajeitada. Não, já tinha feito musculação outras vezes, mas tinha parado. Então, comecei do zero ali. 0 massa muscular, 0 força, 0 tudo, porque era uma pessoa sedentária. Comecei a fazer a musculação, aí veio o tal do cardio, que todo mundo fala, né? Tem que fazer cardio, pra perder gordura, porque eu só tinha gordura, não tinha massa. Eu pensei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso de uma forma que não seja tão chata? Porque eu sentava lá na bike da academia pra fazer e achava muito chato. Esteira nem se fala. Sempre senti muita tontura na esteira, tenho medo de cair, nunca gostei. Aí eu fui pra rua andar, caminhada. Caminhando, daí caminhada também começou a ficar chata. Aí eu comecei a ver alguns amigos meus correndo e eu pensei, por que eu não vou tentar fazer isso? Nas primeiras vezes que eu tentei, era péssimo. Eu não conseguia correr nem 50 metros. A galera brinca, não consigo correr 100 metros. Eu era 50 metros, que pra mim já era um desafio. Aí eu fui indo, começou a tal da canelite, aquela dor na canela, desafiadora, que a gente tava falando antes. Sim. Mas eu insisti porque eu comecei a gostar muito. Mas eu pensei, se eu não tiver um desafio para eu me manter correndo, eu vou parar. Isso era em abril do ano passado, já estava começando a ficar frio, eu pensei, eu vou parar. Aí eu me inscrevi para uma prova de 3 quilômetros. E eu pensei, agora eu tenho que treinar para conseguir correr 3 quilômetros. Para quem não conseguia correr 50 metros, fui treinando para 3 quilômetros. Só que eu tinha um relógio na época, que era um relógio simples, que dizia marcar a distância, mas estava marcando errado e eu não sabia. Então, eu achava que eu não conseguia correr 3 quilômetros antes do dia da prova. Eu estava treinando e não conseguia. Mas, na verdade, eu estava correndo 5. Nossa. E o meu relógio marcando 3. E num pace, né, que é o ritmo que corre por quilômetro, muito alto. E eu pensando, nossa, como é que essa galera corre no pace de 5? Que absurdo. Fui fazer a prova. Terminei, eu vi que eu terminei com muito gás, assim. Mas marcou 3 quilômetros. Não, marcou 1,5 na prova de 3. Ele tava marcando sempre a metade. Daí eu pensei, é isso. Eu tava com o relógio errado. Meu Deus. E aí eu tinha uma paixão nova, né? Porque depois que eu fiz a prova de corrida, me apaixonei. Assim. Tu viu como é psicológico o negócio? É uma seita, né? Tu não consegue mais parar. E eu fui pra essa prova e daí eu pensei, cara, eu preciso de uma assessoria agora pra não fazer merda. Porque todo mundo fala que, começa a correr e lesiona. Se não corre com instrução, se não corre com cuidado. Fui pra assessoria, comecei a correr, comecei a participar.
Aí a segunda prova de 5 km que eu participei, era uma prova em Aurora e ela foi muito sofrida, assim, teve morro. Eu tive aquela dor no lado, que a galera chama de dor do facão, a prova inteira, eu passei muita dor, assim. E quando eu terminei, eu vi que eu peguei pódio, peguei primeiro lugar na categoria. Uau. Aí isso foi o gás que faltava Pra continuar. pra continuar. E hoje eu corro pensando em sempre me superar. O pódio, ele nunca foi uma questão de, nossa, foi isso a parte boa da corrida, porque todo o processo, na verdade, que envolve a corrida, ele é muito bom. Daí veio a bike, porque meu pai sempre pedalou. Comecei a pedalar também, por estímulo dele. Ele me convidou anos da vida dele para pedalar com ele e eu sempre falava que não e nunca ia. E agora chegou o momento. Aí comecei a pedalar, comprei uma bicicleta no final do ano passado. Comecei a pedalar também. E tem uma coisa que eu quero, que é uma vontade, assim, que eu vejo a galera fazendo e tenho muita admiração, que é o Ironman. Que é nadar, pedalar e correr. Só que eu ainda não sei nadar. Então, o nado é um projeto futuro já. Mas agora te conhecendo, vai acontecer. Pessoas que me acompanham e que me conhecem, saibam que essa vai ser a próxima etapa. Que massa. E o que isso te ajuda no dia a dia? Em tudo. Melhora da qualidade do sono, do apetite. Eu era uma pessoa que fazia 2 refeições por dia, porque eu não tinha fome. Então, eu consigo comer o que o meu corpo precisa. Questão de liberar uma ansiedade que eu tinha, que ela não era vinda de uma questão psicológica, não sei te explicar certo, mas era uma ansiedade que vinha da questão de estar parada muito tempo em ambiente. Isso vai muito de encontro, na verdade, com aquilo que eu falei lá no ensino médio, que eu não queria um ambiente parado, não queria trabalhar sentada. Então, essa foi uma forma de eu também liberar aquela ansiedade, a energia, na verdade, que eu tinha trabalhando e que eu não gastava, a energia física. E querendo ou não, se a gente não gasta energia física, isso acaba virando uma ansiedade. E a gente não sabe porque tá ansioso, e às vezes é só uma energia física que a gente não tá gastando. Então, eu comecei a perceber isso e levar o esporte para esse lado, assim, levar ele ao meu favor. Então, tem momentos que eu tô muito no mental ali, eu preciso gastar um pouco de energia física, agora eu sinto que eu vou correr e vai me aliviar, sabe? E é por isso que eu tenho uma rotina flexível. Porque daí eu vou quando eu preciso. Eu não me prendo assim, não, eu tenho que ir antes das 8 horas, porque 8 horas eu preciso começar a trabalhar. Não. Eu vou a hora que eu me sentir bem e a hora que eu quiser eu trabalho. Tanto que tem sábado que eu tô trabalhando, domingo à tarde que eu tô trabalhando e é bem flexível quanto a isso. Muito bom, muito bom. O esporte ajuda demais a gente. Eu, às vezes, viajo e fico semanas sem treinar e, cara, na outra semana meu corpo tá assim, meu Deus, tu precisa ir treinar. Nem a cabeça não funciona direito, ideia, sabe? Energia, que a gente falou. Só que daí tu começa a treinar de novo, começa a doer tudo de novo, né? Tu entra nesse ciclo, mas faz parte. Voltando agora um pouco pro digital, pro influencer, como é que tu trata haters? Eu tive poucos, na verdade, na minha jornada, né? Quando eu vejo que é uma coisa muito pesada, muito desnecessária, eu apago e não faço nada. Eu simplesmente apago o comentário. Quando eu vejo que é alguém querendo palco e atenção, eu fixo o comentário. Eu deixo o comentário fixado para todo mundo ir lá e dar um palco que essa pessoa quer. Porque às vezes ela só quer um pouquinho de atenção. E às vezes ela quer estar certa em alguma coisa que talvez ela não tá, que ela não quer abrir os olhos para outras opiniões. E a minha própria comunidade vai lá e comenta e se envolve. Também tem uma questão que às vezes eu uso aquela resposta do hater, aquele ataque como uma forma de conteúdo. Então, teve um tempo que fiz um conteúdo sobre ajuste óptico, que a gente chama de olhômetro. Que, às vezes, por exemplo, no teu logo, é uma questão que não dá para botar dentro de um grid e encaixar milimetricamente. Precisa ajustar conforme a harmonia, conforme a gente percebe com os nossos olhos. Tem algumas formas que elas não são ajustáveis de maneira matemática. E eu fiz um conteúdo sobre isso e o cara comentou assim: se você faz no olhômetro, você ainda não é uma profissional. E eu pensei, que prato cheio para eu falar sobre ajuste óptico. E aí eu respondi,
É verdade, parece que olhômetro é uma coisa bem antiprofissional, e aí fui explicando o que era ajuste óptico e por que não podia alinhar algumas formas na questão matemática, e foi dessa forma que eu transformei o conteúdo. É claro que tem umas coisas que dói ler, assim, que a gente se ofende, sabe? Mas eu sempre tento focar na questão de que eu tenho muito mais comentários positivos do que negativos. E eu também vejo que quando começa a aparecer hater é porque tá dando certo. Muito bom, muito bom. Eu sempre falava, eu trabalhava numa empresa e eles falavam, a gente nem tá, que graças a Deus que a gente nem tá no Reclame Aqui. Mas daí pensando bem, a gente é tão pequeno que a gente nem tá no Reclame Aqui, entendeu? Eu acho que é essa a linha de pensamento e gostei demais da tua estratégia de usar o hater como fixar o conteúdo dele para tua própria comunidade, gerar conteúdo em cima daquilo e você mesmo também, e dar palco para quem precisa. Interessante. Para tu chegar nessa maturidade e também conectando lá no começo para perder a tua vergonha de aparecer, tu fez algum tipo de terapia, alguma coisa? Como é que tu virou essa chave? Além de tu postar e ver que tava, né? E só postar. Uma das coisas que fez muita diferença foi, de fato, o Startup Weekend. Tanto que eu participei a primeira vez. Eu fiz questão de ir a segunda, eu fiz questão de organizar na terceira e depois fui convidada como mentora na quarta. E para mim, essa exposição ela é importante. Aos poucos, conforme tu vai colocando uma câmera na tua frente, tu vai perdendo esse bloqueio, esse medo. Eu tinha bastante bloqueio com conversar com as pessoas também, mesmo que não era gravado. E aí, o que eu fui fazendo para exercitar? O meu dia a dia. Conversar com um caixa de supermercado, conversar com um frentista, conversar com uma pessoa que está do teu lado na fila. E a gente não dá muita bola para essas coisas pequenas. Parece no nosso dia a dia, mas isso aqui não vai me fazer perder a vergonha. Vai. Porque tu começa a interagir com as pessoas, entender melhor sobre elas e perder esse medo. Porque a gente não está conversando com um bicho de 7 cabeças, a gente está conversando com outro ser humano que nem a gente. Então foi uma coisa que fez muita diferença e, claro, eu faço terapia. Para aguentar toda essa pressão de trabalho, de hater, de exposição, eu faço terapia que faz toda a diferença também. Bacana, bacana demais. E questão de divulgação do teu trabalho para outras empresas. Vamos falar do B2B, né? Para outros, como é que tu faz isso? Precisa disso? É boca a boca? Tu recebe muita indicação? Ou tu cria conteúdo específico para atrair a Coca-Cola para te contratar, por exemplo? Do meu trabalho como designer, né? Isso. Só para contextualizar. Isso. Do meu trabalho como designer é indicação. E eu gosto de atender, na verdade, os clientes de Rio do Sul. Os clientes que estão próximos. Okay. É a parte que eu gosto de trabalhar. Já trabalhei com clientes de fora, mas atualmente estou só com os clientes daqui. Eu gosto de ter aquela proximidade. Se eu posso, eu gosto de visitar o cliente, por mais que eu atenda online a maior parte do tempo. Eu gosto de visitar o cliente, olhar o produto do cliente para ter essa troca, ter a experiência completa da execução de um projeto de design para poder ensinar isso para as pessoas. E agora, indo para a parte do curso, é para iniciante, não iniciante, para já profissional, tem todas essas esferas, como é que é isso? Você mesmo gravou no teu estúdio, teve, enfim, como é que funciona o conteúdo disso? O meu curso é design gráfico para iniciantes e é o basicão 0 do 0. O que é um JPEG, o que é um PNG, formato de arquivo, cores, fontes, é bem do básico mesmo. Como na minha jornada como designer eu comecei pelo caminho inverso, primeiro eu aprendi o Photoshop, depois eu fui aprender design gráfico, foi um pouco conturbado, porque os primeiros projetos eles não saíram nada legais e toda vez que eu abria a prancheta eu não sabia o que fazer ali. E depois que eu fui aprender os fundamentos de design gráfico, a base, que eu entendi que eu não sabia nada sobre design, então pouco era uma designer, eu era só uma entusiasta que estava mexendo no Photoshop. E depois que eu fiz esse caminho, eu entendi que, na verdade, a maioria das pessoas, elas fazem o caminho inverso. Elas primeiro aprendem a ferramenta, porque é o que as pessoas falam pra gente, designer mexe no Photoshop. E depois vão aprender a teoria, fundamento, pegar o livro e entender melhor sobre a teoria. Então, esse curso que eu fiz foi focado na teoria, justamente por entender a importância dela. E a partir da teoria, qualquer programa de criação que a pessoa mexer, ela vai conseguir. E com poucas ferramentas que ela manusear, ela vai conseguir fazer o que ela quer, porque ela tem o processo criativo definido, ela sabe
como escolher uma cor, como escolher uma fonte, porque a gente não faz essas coisas por intuição. E o meu curso eu desenvolvi, na verdade, em coprodução, para eu conseguir tirar ele do zero, que foi com o Alisson Bavilac, do canal Photoshop para Iniciantes, que ele já tem mais de 700 mil inscritos, se eu não me engano. Trabalha há anos com o YouTube, que me trouxe um pouco de bagagem, experiência para me ajudar na minha jornada. Fez a questão de landing page, montou página de venda, montou o site, fez tudo para mim. Eu gravei as aulas, roteirizei, gravei na minha própria casa. Eu não tinha estúdio ainda não tenho, na verdade, eu gravo no quarto, mas eu não tinha o meu cenário. Então, eu botava a câmera na cozinha, porque era uma lente 50mm e ela faz um crop. Então, ela fica bem aproximada. Da distância que eu tô aqui pra ti, ela pegaria só a tua cabeça, mais ou menos. Então, eu precisava de espaço e no meu quarto não tem. Eu ia pra cozinha, botava umas luzes de fundo e gravei dessa forma. E até hoje eu tenho muito orgulho das aulas que eu tenho gravada. Eu quero sim renovar, fazer essa reciclagem de conteúdo, mas tem muito conteúdo bom lá dentro que eu tenho muito orgulho da forma com a qual eu produzi. Mesmo com pouco recurso, eu consegui entregar um material muito bom. E aí tu recebe feedback, melhora ou não melhora, ou enfim, Sim. ou usa o feedback e lança daí na plataforma externa, YouTube, como é que funciona? As dúvidas que eu vou recebendo no curso, eu respondo na própria plataforma para o aluno. Alguns alunos também mandam e-mail mostrando o trabalho, então faço aquele feedback mais minucioso, assim. Só que são poucas pessoas que aproveitam esses recursos do curso, sabe? É uma pena isso, assim. Mas tem coisas que eu vejo que pode ir para o YouTube, tem coisas que eu vejo que vai para o curso. Mas, basicamente, hoje, se uma pessoa quer aprender design gráfico e ela não tem dinheiro nenhum para investir em curso, e ela ir para o YouTube, ela vai aprender design gráfico. É claro que um complemento de um curso vai organizar e acelerar a jornada do processo de aprendizado. Mas ela consegue, sim, sem curso, se ela preferir. Foi dessa forma com a qual eu aprendi. Fui para a faculdade só depois, que eu já tinha aprendido toda a base. E uma coisa muito importante que as pessoas esquecem são os livros. Porque no livro tem muita profundidade, especialmente para conteúdo de design gráfico. A gente pensa, mas o livro está desatualizado. Não, tem muita coisa, muito fundamento no livro que é importante. E tu fica com o carrinho aberto direto? Sim, eu fico com o carrinho do Start to Graphic sempre aberto. Eu pretendo criar outros produtos para dar continuidade a este, para designer intermediário, mais avançado, talvez com outra pegada, com uma questão mais ligada ao empreendedorismo, para a pessoa realmente empreender na área do design. Mas aí são planejamentos que eu ainda tenho para o futuro, e aí eu quero fechar o carrinho dessas turmas para não dar muita confusão, né? Porque quando a gente oferece muito produto para o nosso cliente, ele não sabe nem qual comprar. Então, vai ficar esse de iniciação com o carrinho aberto e o restante eu vou abrindo conforme a necessidade. Beleza. Massa. Uma coisa que eu vejo algumas pessoas iniciantes de Instagram fazendo é boa tarde, tudo bem, não sei o quê. Aí começa a gerar conteúdo e eu vejo que teus vídeos na lata, né? E tu tem uma intensidade de voz e continuidade da fala. Isso tu treinou, tu aprendeu, é um recurso. Aí, boa tarde, galera, tudo bem com vocês? E aí começa a falar, pô, até aí já foi os teus 3 segundos, quem sabe, né? Como é que tu trabalha isso e se isso é uma estratégia? Isso é muito treino e é um dos maiores desafios da minha criação de conteúdo. Resumir, deixar a coisa sucinta. E eu acho que foi uma das coisas que mais me ajudou a ter sucesso tanto no YouTube quanto nos Reels no Instagram. Porque é realmente o que tu falou, muito resumido, é direto ao ponto. A pessoa que está me acompanhando no Instagram, ela já sabe quem eu sou, qual que é o meu nome, o que eu faço. Eu não preciso contextualizar tudo isso de novo. Então, quanto mais tu desenvolve essa habilidade de resumir o que tu fala, melhor. Principalmente na questão da escrita. Eu escrevo muito. Escrevo mais do que eu leio até. E essa questão de escrever também, todos os dias, escrever bastante me ajuda demais para saber resumir. E aí eu começo o conteúdo com tudo que vem na cabeça. Fica enorme. Só não vai ter o oi, tudo bem, que eu já sei que não precisa, mas todo o resto tem. E aí eu vou lendo e vou enxugando. Vou lendo de volta e vou enxugando. Aí tem palavra que a gente usa no meio. Por exemplo, fazendo. Fazer. Sabe? São coisas básicas que a gente, às vezes, fica fazendo aquela redundância na frase que não precisa.
Entendi. Bacana. Bastante estratégia, né? Bastante estratégia. Em questão de próximos passos, então, na vida de designer com IA. O Bom, que tu olha para isso? Como é que tu vê esse mercado? É uma pergunta ainda meio obscura ou não? Já tá olhando para isso? Tá trabalhando com isso? Como é que tá isso hoje? se eu te falar que ela é 100% clara ainda, eu tô mentindo, porque é uma coisa completamente nova. Só para contextualizar, IA é inteligência artificial, galera. Isso aí. Só que eu vejo que a IA, ela foi implementada para o designer como conhecimento que o designer precisa ter, precisa manipular sem que ele queira. Ela simplesmente ela foi imersa na nossa profissão. Bom, e é isso agora. E o cara que tenta fugir disso, eu acho que ele vai ser atropelado, sinceramente. Porque essas ferramentas, elas aceleram processos que eram manuais. Mas aquela questão de tu olhar com um olhar mais apurado para o negócio do teu cliente, aquilo que eu te falei que é visitar o cliente, olhar o produto dele, olhar o público dele, escutar o cliente, isso a inteligência artificial não faz e não vai fazer, entendeu? É ir visitar o cliente, conversar com o cliente, ter essa questão mais profunda. Então, as inteligências, elas vêm para fazer trabalho manual, como o recorte que eu falei que antes eu ia com a borracha em volta da imagem, agora com um clique eu consigo recortar o fundo e eu uso esse tempo que me sobra para essas questões que são mais importantes. E eu vejo que se o designer está sendo atropelado pela inteligência artificial, tanto na questão de não mexer ou talvez por outra pessoa que mexe, é porque talvez o trabalho dele era apenas manual. Não tinha todo esse cuidado, não tinha toda essa teoria de design que ela é muito importante para quando a gente vai trabalhar com uma marca. Essa é a minha visão. Posso estar certa, posso estar errada, porque o futuro a gente não sabe, mas hoje eu vejo que é uma ferramenta nossa, a gente tem que aprender. É nossa, é do designer, é do criador de conteúdo, é do editor de vídeo, é do produtor multimídia. Muito bom. Ela veio para auxiliar, né? Não para substituir, eu acredito, né? Que Com a gente falou, certeza. a interação humana nunca vai acabar de existir, né? Não vai ter bater o santo, conexão de alma. Ah, bateu o meu santo contigo. Isso a inteligência artificial nunca vai ter, né? Me conectei contigo, né? Não tem isso. É muito mais pergunta e responde. Pergunta e responde, ou faz uma ação, ou tira um fundo, ou me auxilia no meu dia a dia. Muito massa. Nadine, alguma coisa que a gente conversou, assim, que tu... Ou que a gente não conversou, que tu queira trazer, que tu queira falar, que a gente esqueceu de tocar em algum assunto? Olha, uma coisa que eu gostaria de falar muito para as pessoas que faz parte da minha vida e fez toda a diferença é insistir nas coisas que quer. Quando quer alguma coisa, ir até o fim. Porque não vai ser na primeira, não vai ser na segunda e nem na terceira vez que vai dar certo. Quantos vídeos no YouTube que eu tive que fazer, que foram completamente ignorados, até as pessoas começarem a olhar, e até hoje eu não tenho 100 mil seguidores. Então, é uma coisa que precisa de anos de construção, de muita paciência e errar muito. Eu sempre vou pelo caminho de quantas vezes eu preciso errar para acertar. Então, eu sempre penso em errar, até eu conseguir fazer dar certo. Então, quanto mais eu erro, mais eu fico apaixonada pelo processo, porque eu tô vendo que eu tô ficando mais próxima do meu objetivo. Então, eu acho que é esse o recado que eu tinha para passar, assim, não desistir e ser muito insistente com as coisas, porque elas vão dar certo em algum momento. Massa. Eu sempre pergunto qual que é a mensagem que eu deixar pro mundo, mas talvez seja essa ou não. Mas se tu tiver mais alguma mensagem que eu deixar pro mundo, alguma frase, algum seguidor que tu curte demais, ou um historiador, ou um mentor, ou um guru, né? Não sei que se tu tem alguém, enfim, quer deixar mais uma mensagem. Enfim. Tem É uma isso? frase que eu gosto muito, que eu não sei de quem que é, mas que ela diz assim: se eu consegui enxergar mais longe, foi porque me apoiei no ombro de gigantes. E é uma coisa que eu sempre levei para a vida. Ter pessoas no meio da minha jornada que sabem muito mais do que eu para facilitar o meu processo, para me apontar caminhos e para conseguir continuar a minha caminhada. Porque eu acho que sem essas pessoas, sem os gigantes, a gente tem um processo muito mais difícil pela frente. Perfeito. Perfeito demais. Teus contatos e redes. @Nadine Fronza em tudo.
É simples assim. No YouTube também pode procurar lá pela barra de pesquisa ou barra Nadine Fronza. E no Instagram também, @Nadine Fronza. E também no TikTok, que tem apenas alguns cortes. Ok. Mas se vocês quiserem esperar esse momento acontecer, é @Nadine Fronza também. Show. Gostaria de te agradecer demais, demais mesmo, pela presença, pelo teu tempo, pelos teus conteúdos, ensinamentos. Acho que vai ajudar uma galera aqui que nos assiste. Obrigado demais. Eu que agradeço a participação. Tamo junto, obrigado. Galera, você nos encontra em contcast.com.br. Tamo junto, muito obrigado. Até a próxima.